Jeremias capítulo 17. Jeremias, no Antigo Testamento, capítulo 17. Ô, Eliseu, obrigado, que eu estou seco. Jeremias capítulo 17, a partir do versículo... Vamos ler a partir do 5. Você vai deixar o Espírito Santo falar com você hoje? Amém? Então fala assim: Espírito Santo, fala comigo. Amém. Então o Espírito Santo vai falar no seu coração. Talvez você vai dizer assim, mas é uma palavra tão simples. É simples, mas aquilo que o Espírito Santo tem para dizer é profundo. Amém? Vamos orar primeiro. Senhor, quero pedir ao Senhor que seja feita a vontade do teu povo aqui. Ouvir a voz do Espírito Santo. Que a sua palavra, Senhor, penetre profundamente em nossos corações e possa dividir em nós aquilo que é alma, aquilo que é espírito, e possa nos dar discernimento para escolher a verdade do Senhor sobre nós. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Versículo 5 de Jeremias 17 diz assim: Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque ele será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. O que me chama a atenção nesse texto, meu irmão, é a comparação que o Senhor faz aqui através do profeta Jeremias, dirigindo uma palavra para o povo dele. A comparação que o Senhor faz com o homem e com uma árvore, um arbusto. Maldito o homem que confia no homem, que confia no braço do homem, que confia na carne mortal. Ele será como um arbusto solitário no deserto. Bendito o homem que confia no Senhor e faz do Senhor o seu braço forte. Ele será como a árvore plantada, que estendem as suas raízes até o ribeiro das águas. E ele não se importa quando vem o calor, porque a sua folhagem não vai murchar. Ele não se importa quando vem o calor, porque a sua folhagem não vai murchar. O que faz uma árvore permanecer firme, forte, bonita, não é aquilo que você vê dela, mas é aquilo que está enterrado debaixo do solo.
O que faz uma árvore prosperar não é o que ela recebe que vem de cima, mas aquilo que está fundamentado, enterrado. O calor vem sobre a vida de toda crente. O calor vem sobre a vida de toda pessoa. Mas o que vai fazer diferença é onde estão enterradas as suas raízes. Eu, como um microagricultor que sou agora, porque eu tenho minha chácara, o Senhor eu sou um microagricultor, viu? Porque lá é muito pequenininho, tem muita areia, e quem tem fazenda sabe que areia, terra arenosa não vale quase nada, né? E lá é assim, irmãos, tem um pedacinho da chácara que tem terra, então eu estou plantando tudo lá, porque nos outros lugares que eu planto, morre. E esses dias eu até parei de bater o tapete da caminhonete aqui na cidade, porque eu falei, eu vou trazer minha chácara inteira para cá. Então eu bato o tapete da caminhonete lá agora, porque é pouca terra que tem lá, né? Dá muita areia. Esses dias eu estava cavando um buraco lá, meu sobrinho desse tamanhozinho chegou em mim e falou assim, tio Rodrigo, o Heitor chegou em mim e falou assim, tio Rodrigo, por que você está tirando toda essa areia? Eu falei, essa terra, Heitor, eu estou cavando essa terra aqui para enterrar um cano que eu preciso passar aqui. Ele falou assim, mas isso não é terra, isso é areia. Eu falei assim, precisa falar? Deixa a minha terra. Aí ele falou assim, tio, mas essa areia é boa para brincar, né? Irmãos, o que vai importar é aonde as suas raízes estão buscando alimento. Eu fui cavar um outro buraco lá, eu pareço tatu, eu cavo muito buraco lá. E é num lugar onde tem algumas árvores. E aquilo me chamou a atenção porque havia milhares de raízes entrelaçadas. E talvez tão poucas árvores, tão poucas plantas, mas milhares de raízes. Talvez por ser lá uma terra fraca, as plantas se desdobram para adquirir o que elas precisam lá. E segundo a Wikipédia, porque eu gosto sempre de fazer uma pesquisa antes de vir pregar, né, eu trago muitos dados, eu não posso errar. Segundo a Wikipédia, a raiz de uma árvore ela tem duas funções básicas. Tem algum agrônomo aqui? Você é um agrônomo... eu tenho que ter cuidado para falar então, né? Mas a raiz da planta tem duas funções básicas. A primeira função da raiz, firmar a árvore, a planta de pé. Fazer com que a árvore suporte o seu peso, suporte o vento. E a segunda função da raiz é adquirir do solo água, de onde vem junto os nutrientes que a planta precisa. Duas funções. A raiz, quanto mais vento bater numa árvore, dependendo da sua posição, mais profundo ela coloca as suas raízes. E o Senhor Deus aqui, neste texto, Ele faz uma comparação de você, aplicando a você a sua palavra, como um arbusto. Mas a grande diferença do homem que confia no Senhor é que as suas raízes entram pelo solo até alcançar uma fonte de água. A palavra de Deus no Evangelho de João diz, quem não nascer da água e do Espírito jamais poderá entrar no reino dos céus. Então, toda vez que você vê na palavra de Deus a palavra água, seguramente Deus está mostrando, falando ali sobre o seu relacionamento com o Espírito Santo. A água representa o Espírito. Repita isso. A água ficou bem
bagunçado. Vamos lá. A água representa o Espírito. As suas raízes têm que estar fundamentadas. Duas funções: adquirir água que vem junto os nutrientes e estabilizar a planta. As suas raízes, como crente, têm que estar profundas e procurar o lugar da água. Procurar o seu relacionamento com o Espírito Santo de Deus. É isso que vai gerar vida em você. Não adianta nada você ser uma árvore muito bonita, muito admirável, com folhas lindas, com galhos lindos, se as suas raízes não estiverem profundas ao ponto de fazer você suportar os ventos e as tempestades que vêm contra você. Não adianta nada você nascer de novo, você brotar e ser uma árvore incapaz de gerar frutos. Porque a árvore do homem que confia no Senhor, que tem as suas raízes junto ao ribeiro de águas, no devido tempo dá o seu fruto. Uma planta sem água não vai frutificar. Eu provei essa experiência também. É interessante que eu montei um sistema de irrigação lá na chácara por causa dessa época da seca. E esses dias foi um tio meu lá, e ele passou olhando e falou assim: mas está tudo seco demais, né? Eu falei: tá, não chove. E ele passou perto das plantas tão pequenas, todas dando frutinhos. Uma jabuticabeira lá, desse tamanhozinho, cheia de flor. Um pezinho de laranja tão pequenininho e deu mais de 20 florzinhas, já para dar laranja. Provavelmente ele não vai conseguir, porque ele é muito pequeno, mas ele já está gerando fruto. E a diferença é porque eu coloquei uma irrigação lá no pezinho dele, e meu tio não viu essa irrigação. Ele viu que estava tudo seco em volta, mas a água estava pingando lá no pezinho da planta. E essa água foi suficiente para levar a umidade necessária para essa planta dar fruto, e também, junto com a umidade, os seus nutrientes. Meu irmão, você que aceitou Jesus como seu Salvador, é necessário que você estenda as suas raízes, que alcancem a água do Espírito Santo na sua vida. Se você não tiver contato com o Espírito Santo, você não vai crescer espiritualmente e você não vai frutificar. Frutificar. A árvore plantada, seja onde for, mas que as suas raízes alcancem o ribeiro de águas, seja onde for, ela vai dar fruto, ela vai suportar o calor. Talvez 3 ou 4 domingos atrás, eu preguei sobre o semeador que saiu a semear, e parte da semente caiu à beira do caminho, uma outra parte caiu em solo rochoso. E lá no solo rochoso, a palavra de Deus diz que a planta nasceu e cresceu um pouco, mas por ter pouca terra ali naquele lugar, por as suas raízes não terem onde se aprofundar, logo veio o sol e queimou a planta. Evangelho de Marcos, eu falei sobre isso. As raízes são muito importantes, e quem vai desenvolver as raízes na sua vida espiritual é você mesmo, através do seu relacionamento com Deus. O fundamento do cristão é o que vai segurar ele quando a tempestade vier, quando a provação vier, quando o calor vier. Uma vez quando eu namorava a Tamires ainda, eu ia para Goiânia, e perto da casa dela estava construindo um prédio, e eles colocam aqueles tapumes fechando, e eu ficava um pouco curioso, eu passava a pé ali, porque eu ia da casa dela às vezes para a igreja, lá em Goiânia, e voltava, e eu ficava muito curioso, tentando achar um buraco para ver o que estava fazendo lá naquele lugar. Irmãos, eles furaram um buraco enorme, enorme,
e os caminhões faziam fila jogando concreto ali dentro daqueles buracos. Quem construiu aquele prédio estava preocupado com os alicerces, porque quanto maior o seu alicerce, mais alto você pode chegar. Quanto mais profundas as suas raízes, mais alto os seus galhos poderão chegar. Quanto mais água do Espírito você receber através das suas raízes, mais os frutos do Espírito vão aparecer na sua vida. E talvez você diz assim, mas eu não tenho interesse em frutificar. Deixa eu te dizer, quando eu falo de frutos do Espírito, eu não estou falando aquilo que interessa apenas a Deus, eu estou falando de coisas que interessam também a você. Você não gosta de viver em paz? Você não gosta de ter alegria no seu coração? Isso é um fruto do Espírito. Isso é um fruto do seu relacionamento com Deus. Amor, alegria, paz, mansidão, domínio próprio. São frutos do Espírito. Gálatas 6 fala sobre os frutos do Espírito. O seu relacionamento com Deus, a profundidade de onde as suas raízes podem chegar e o que ela pode alcançar, vai estabilizar a sua vida, não apenas a espiritual, a sua vida material, a sua vida sentimental. Porque quanto mais do Espírito você receber, mais a sua vida vai se desenvolver nos padrões bíblicos, nos padrões da verdade, nos padrões para qual Deus criou que o homem vivesse em paz. Quanto mais você buscar o alimento do Espírito Santo na sua vida, mais os frutos do Senhor vão aparecer. O seu coração é uma terra, assim como eu preguei também. Você tem que permitir que as suas raízes passem pela terra e alcancem o Espírito Santo. De forma que o seu coração seja o lugar aonde você se encontra com o Espírito Santo de Deus. Através das suas práticas espirituais. Talvez no começo vai ser um pouco difícil você trazer o seu coração. Quando eu falo de coração, eu estou falando de alma, de sentimentos, de desejos, de emoções. Talvez no começo é um pouco mais difícil você trazer isso tudo para a presença de Deus. Mas quanto mais você apresenta o seu coração à presença de Deus, mais o seu coração, que é a terra, é transformado, mais permissão você concede para que as raízes de Deus se fundamentem, estabilizem a sua vida. Se você não vai para as práticas espirituais, se você não tira um tempo de oração, um tempo de adoração, um tempo de meditação na palavra, como as suas raízes vão crescer? Porque você, como uma árvore, se alimenta do Espírito Santo de Deus. Como as suas raízes vão crescer? E eu te pergunto, como que você vai suportar, talvez, o calor que virá sobre você? Porque vem sobre todos. A diferença do homem de Deus, da mulher de Deus, é que quando ele está firmado ou ela está firmada em Deus, o calor não pode causar qualquer dano, porque o meu alimento não vem daquilo que é exterior, o meu alimento vem daquilo aonde eu investi o meu fundamento. Palavra de Deus, Espírito Santo. Você é chamado para deixar de se alimentar da chuva, você é chamado para se alimentar do fundamento que é o Espírito Santo. Porque a chuva vem e vai, não está ao seu controle. Mas se a sua raiz alcançar a profundidade do Espírito Santo, você vai ter frutos todo tempo. Vai lá para Efésios, capítulo 3, versículo 17. Esse texto é profundo.
Esse texto é bem profundo e tem muito a ver com o texto de Jeremias. Efésios capítulo 3, versículo 17. Há um mistério aqui nesse texto. Efésios capítulo 3, versículo 17, diz assim: e assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. A sua versão está assim? A NVI está assim também? Para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé, e oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, também usa a mesma palavra. Arraigados fala de raízes. Arraigados fala de raízes, alicerces. Como você quer construir uma grande vida se você não tem uma grande raiz, se você não tem um grande alicerce? E raiz e alicerce você constrói somente na presença de Deus, através das suas práticas espirituais. Nós temos um grupo de homens que está orando aqui todo dia às 11. Irmãos, nós estamos crendo naquilo que nós nem sabemos ainda que pode acontecer. Mas a gente olha ali uns para os outros, tem outros que estão ligados a nós em espírito, né, Emerson? Não pode vir por causa do trabalho, mas está ligado conosco. Irmãos, nós decidimos buscar a Deus. E a gente já teve uma conclusão. A gente não sabe onde estaríamos se nós não estivéssemos orando todos os dias. Talvez muitos não estariam ainda na presença de Deus, mas já faz um ano, talvez, né, Josias, 1 ano e 4 meses que nós estamos orando todos os dias, às 11 horas aqui. Esse momento é um momento que nós decidimos investir nos alicerces, nas raízes, nos fundamentos. É o momento que nós buscamos a presença de Deus, mas não só isso, você tem que fazer isso também na sua casa. Você tem que tirar um tempo na sua casa para ler a Bíblia todos os dias, meditar na palavra de Deus, orar, adorar, sozinho, no seu quarto que seja. Talvez até sem um instrumento, mas você precisa erguer a sua voz e louvar a Deus, adorar a Deus. Experimente isso. Não é apenas orar, irmãos, não é apenas fechar os olhos, não é apenas botar um CD para tocar e ficar escutando a música e orando. Não apenas, não estou dizendo que não, eu estou dizendo não apenas. Deus quer ouvir a sua voz, a sua adoração, cante a Ele, ministre a Ele, mesmo que sozinho. Assim você vai estar construindo raízes que alcancem o Espírito Santo de Deus, e isso vai gerar fruto na sua vida. O texto continua dizendo assim, eu vou voltar no 17, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Dessa forma, desse jeito, você vai poder, a finalidade disso é que você compreenda, junto com todos os santos, com todos os seus irmãos em Cristo, qual é a largura, o comprimento, a altura e profundidade. 4 dimensões: altura, largura, comprimento e profundidade. Alicerçados e arraigados, a finalidade disso é que você compreenda profundamente, em todas as dimensões, conhecimento, alicerce, o amor de Cristo por você. Quando você estende as suas raízes ao ribeiro de águas, quando você prepara o seu alicerce, a finalidade disso é que você compreenda de todas as formas, profundamente, o amor de Cristo por você.
Muitas vezes, muitos irmãos não se firmam na igreja por não compreender o quanto Cristo te amou. Domingo passado eu preguei, falei muito sobre redenção, sobre, por mais sujo, por mais pecador que você seja, o amor de Cristo pode cobrir você, o amor de Cristo pode transformar você em aceitável diante de Deus. É necessário que você compreenda o amor de Cristo, compreenda o quanto Cristo te amou, o quanto o sacrifício de Cristo é suficiente para te tornar aceitável diante de Deus. As raízes e os alicerces que o Senhor quer que você construa, é para que você compreenda altura, largura, profundidade, comprimento. Você tem que compreender profundamente o amor de Cristo. Que excede todo o entendimento. E dessa forma, continuando o texto, para que sejais tomados de toda plenitude de Deus. O desejo do Senhor é que você seja tomado de toda plenitude de Deus. Fala comigo, toda plenitude de Deus. As suas raízes, elas têm que crescer. Você vai estar arraigado, alicerçado, para que você possa compreender a altura, largura, comprimento, profundidade do amor de Cristo e seja tomado de toda plenitude de Deus. Esse é o propósito de Deus para a sua vida. Agora vamos terminar. Olha o que ele diz. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O apóstolo Paulo aqui nessa carta, ele está dizendo agora sim, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que você pede, ou até do que você pensa, Ele é capaz de fazer isso por você. O problema é que nós começamos na vida espiritual e queremos começar por aqui, né? Pelo versículo 20. Primeiro você quer que Deus responda e conceda a você tudo que você pede. A gente até fica torcendo, né? Muitas vezes a gente torce, Deus podia fazer um milagre na vida desse irmão que ele ia se firmar na igreja. Ninguém nunca se firmou por causa de milagre, sabia disso? Ninguém nunca se firmou numa igreja por receber um milagre. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus curou milhares e milhares de pessoas, multidões. Ninguém seguiu Jesus. Quando Jesus foi falar com os discípulos, se reúnam e até que do alto sejam revestidos de poder. Sabe quantas pessoas foram para lá se reunir e esperar? 120 pessoas aproximadamente eram os que estavam lá no cenáculo. É onde o povo se reunia, 120 pessoas. Eu te falo que Jesus curou isso aí, talvez numa sentada, como diz aí. Existem coisas que você pede para Deus, e eu quero te perguntar, você vai responder para você mesmo, o Senhor tem respondido as suas orações? Talvez nem tudo que você pede, concorda? Tem coisas que a gente pede que Deus não responde, né, Emerson? Ainda bem, né? Se Deus te der tudo que você pede, Uma vez eu ouvi uma frase interessante, se Deus respondesse todas as suas orações, o que teria sido transformado? O mundo ou a sua vida apenas? Às vezes, na hora eu pensei, só minha vida seria transformada. Porque você só ora coisas que te interessam. Né? Já pensou se Deus chegasse, anunciasse, hoje nós vamos responder todas as orações que o pastor Rodrigo fez até hoje? Eu acho que no outro dia eu seria linchado. Né? Por que você não orou por nós, orou pela cidade, pelo país, por isso, pelo aquilo? Eu oro, mas oro pouco. Tudo que você pede e tudo que você pensa
E além disso, o Senhor deseja responder para você. Eu vou falar como falei no monte, que eu usei esse mesmo versículo. Tem coisas que você precisa que nem sabe ainda que você precisa. Deus quer te dar isso. Há coisas, e não é só esse texto, tem um outro texto lá de Romanos 8, diz assim: semelhantemente o Espírito nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Não sabemos orar como convém. Então, fato consumado. Se Deus está falando aqui que pode te responder, Ele tem poder para te dar muito mais do que você pede, isso também quer dizer que você pode não estar pedindo o que de fato você precisa. Porque Deus vai precisar ir além, muito mais. Além até daquilo que você pede ou daquilo que você pensa. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. O que o Senhor quer fazer por você, quando você crescer as suas raízes e ter um relacionamento com o Espírito Santo, é fazer infinitamente mais. Vou repetir. O que Deus quer fazer com você, quando você tiver as suas raízes firmadas no Espírito Santo, quando você tiver fundamento na sua vida, o que Deus quer fazer por você é infinitamente mais. Infinitamente mais do que aquilo que você pode, do que aquilo que você pede, ou do que aquilo que você pensa. Semelhantemente, o Espírito nos assiste na nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Por isso, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, coisas que você não pode expressar. O dia que eu entendi esse texto, eu quase me enlouqueci. Eu falei assim: Deus quer dizer que tem coisa que eu preciso que eu não sei expressar? Porque não existe palavra para expressar, são inexprimíveis. Sabe o que é inexprimível? É aquilo que você não pode expressar. Não tem como você tirar aquilo para fora. Existem coisas que você precisa que são impossíveis de você expressar. E sem a ajuda do Espírito Santo, nada disso vai acontecer na sua vida. Mas você precisa. Entende o problema? Entende a situação do crente que não tem relacionamento com o Espírito Santo? Você precisa de algo, mas você nunca vai conseguir expressar o que você precisa. E Deus não vai te dar se isso não for expresso. Muita coisa que você precisa é expresso através da sua oração, e muita coisa que você precisa é expresso através da intercessão do Espírito Santo. Mas as suas raízes não estão lá no ribeiro de águas. Você não está fundamentado, arraigado, alicerçado. Você não compreende ainda a altura, a largura, a profundidade, o comprimento do amor de Cristo. Para que Deus venha e faça muito mais. Diga assim: muito mais. Irmãos, o Senhor escreveu isso aqui na Bíblia. Ele escreveu assim, muito mais. Se Deus usou essa expressão, você pode saber que é muito mais. Eu tenho recebido de Deus coisas que eu não tenho pedido, graças a Deus, coisas boas. Tem coisas que eu não oro e Deus me dá, coisas boas, coisas que alegram a minha vida, meu dia a dia, que me dão conforto. Parte disso está cumprindo na minha vida, irmãos. Eu tenho buscado um relacionamento com o Espírito Santo. Posso muito mais ainda, e vou chegar lá. Mas você tem que chegar lá também. Porque você percebe que existe todo um sistema para Deus agir na sua vida. Deus não vem com coisas e empurra na sua vida. Não, irmãos. Existe um sistema que Deus utiliza para cumprir. O seu relacionamento com o Espírito Santo alicerça você, cria suas raízes, estabiliza você. O sol vem e não te queima. O calor vem e não te queima. Seu coração é uma terra fofa, uma terra boa para a raiz crescer. Você é uma pessoa maleável. Olha, um bom processo. As raízes vão crescer. Você vai ter contato com o Espírito Santo. Você vai estar firme, estável. No tempo certo, vem os frutos. Amor, alegria, paz. Longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio.
as coisas, a tendência da pessoa crente, as coisas ir se tornando mais fáceis para você. Eu tenho aconselhado muitas pessoas, tantas pessoas novas na fé, quanto pessoas mais experientes. As pessoas novas na fé normalmente estão mais apavoradas. Por quê? Porque é tudo muito difícil. E eu sempre falo, calma, permanece firme que vai ficar mais fácil. Eu hoje acho mais tranquila a minha vida do que talvez há 3 anos atrás, 4 anos. As coisas estão melhorando para mim, não está para você não? Estou falando sério, irmãos. Eu estou mais tranquilo cada dia mais. Por quê? Porque eu estou tendo os frutos do Espírito Santo na minha vida. Mansidão, amor, domínio próprio, alegria, paz. O Senhor quer desenvolver isso em você e muito mais, até além do que você pensa. Você não tem maturidade para orar hoje. Tá? Não estou generalizando, e me compreenda. Mas a Bíblia está mostrando, e cada um está no nível, e eu também estou dentro disso. Eu não tenho a maturidade que agrada a Deus ainda para orar. Deus está falando assim, você precisa desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo, para eu fazer além daquilo que você pede para mim. Para eu fazer mais do que aquilo que você pede. Porque o seu coração, Rodrigo, ainda é corrupto. Pecado ainda habita em mim. Então, irmãos, às vezes eu oro errado, mas eu não posso. Ou às vezes até posso, eu oro, mas eu sempre me submeto à vontade do Espírito Santo. Eu oro em línguas. Quando eu oro em línguas, aquele texto de Romanos 8 continua dizendo, porque o Espírito tem a mente de Deus e sabe o que de Deus é melhor para mim. Então eu prefiro pôr o Espírito Santo para orar por mim, do que escolher tanta coisa na minha vida. Esse dia eu compartilhei com os irmãos aqui das 11. Falei, nossa, parece que se eu for orar eu não tenho nenhum pedido. Ou então eu oro mais pelos outros. Eu oro muito pelos outros aqui. E eu sei que Deus está cuidando das minhas coisas. Você é assim também. Você tem que buscar um relacionamento com Deus de forma que Deus supra as suas coisas. Porque o seu coração é perigoso. Nós vamos terminar voltando lá em Jeremias, vai lá. Continuando o texto, versículo 8, eu vou repetir o versículo 8. E vou ler o versículo 9 e 10. Olha só. Esse homem que confia no Senhor, ele é como a árvore plantada junto às águas, que está plantado, perdão, meu irmão, deixa eu te interromper de novo. Estar plantado junto às águas é você que conheceu Jesus e está na igreja. Você está plantado junto às águas, porque o Espírito Santo, o rio está correndo aqui. O rio do Senhor está fluindo aqui no nosso meio, flui direto. Então, essa é a árvore que ao invés de estar solitária no deserto, que é quem está longe da igreja, longe de Deus, ao invés de estar solitária no deserto, que versículo 5, 6, é a árvore que está plantada junto às águas. Então o Senhor planta você aqui junto às águas. Então vamos continuar. Que estende as suas raízes para o ribeiro. Olha aí. Você consegue beber daquilo que está fluindo aqui. E não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano da sequidão não se perturba, e nem deixa de dar fruto. No ano da sequidão, nem deixa de dar fruto. Aí o versículo 9 diz assim, olha isso aí. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. E isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então você percebeu que o relacionamento seu com o Espírito Santo
vai fazer com que o seu enganoso coração não te atrapalhe mais. Porque Deus é quem esquadrinha o enganoso coração e prova seus pensamentos. E nesse momento você vai entrar no propósito de Deus para a sua vida. Porque o seu coração vai ser guiado pelo Senhor no caminho dele. Amém? Você crê? Então diga assim: eu recebo essa palavra. Eu vou buscar, fala comigo, eu vou buscar um profundo relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Faz isso, experimenta ter sua vida transformada. Experimenta ter o próprio Deus intercedendo por você em vez de você mesmo. O Espírito Santo é isso aí, ele é seu guia, ele é o seu intercessor. Deus foi tão bondoso, irmãos, com a igreja, com a era que nós vivemos. Eu que não queria viver na época de Israel, irmãos. Aquela época foi muito difícil. Mas Deus foi tão bondoso com a igreja, que Deus preparou alguém santo e perfeito que intercedesse por ele, por ela, pela igreja. É o Espírito Santo. As raízes nas águas fala do seu relacionamento com o Espírito Santo e dessa forma, ainda que enganoso seja o seu coração desesperadamente corrupto, o Senhor pode esquadrinhar o seu coração e provar os seus pensamentos todos os dias. Amém? Então vamos cantar uma canção. Vou chamar o coral para vir aqui de novo.